Olá, Capricorniano! Olá, Capricorniana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Capricornianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o ano de 2026. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Capricorniano, já te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito para aqui, para agora. E bora lá, oráculo. Qual é a mensagem, qual é o movimento? Qual é o movimento que Capricorniano precisa fazer para encontrar 2026 de uma forma mais abundante, mais alinhada com o propósito, com a missão da alma? Olha isso. O 9 de paus e o 8 de espadas. Capricorniano, de um modo geral, o Ás de paus. De um modo geral, 2026, o movimento que 2026 pede para você vivenciar é acreditar no seu potencial. Acreditar que não é porque deu errado antes que vai dar errado de novo. Ou então não é porque foi difícil para conseguir alguma coisa que vai ser difícil de novo. Eu vejo aqui sim algo novo, tá? Mas a energia principal aqui para mim, para 2026, é você persistir naquilo que você acredita, entende? Então, por exemplo, se eu estou falando aqui de um modo geral, né? Se eu estou falando da minha área profissional, eu estou falando sobre persistir em uma maneira que eu confio. Talvez não é a maneira que eu estou fazendo. Aqui é muito importante ter sabedoria para interpretar o que eu estou falando agora. Por quê? Porque quando eu falo em persistir, não é às vezes aquilo que você já está fazendo e persistir nisso, que você não vê retorno, mas persistir naquilo que você acredita, entende? Muita gente pode estar fazendo coisas que não acreditam que é o melhor, que é o mais adequado, tá? Então aqui é importante entender. Primeiro de tudo, antes do ano virar, ou então, não sei quando você está assistindo essa leitura, né? Mas antes de tomar qualquer decisão, entende para si mesmo. Na minha vida profissional, no meu relacionamento, o que eu estou vivendo está de fato me trazendo vida? Está de fato me brilhando os olhos, digamos assim? Se isso me brilha os olhos, persiste, tá? Não deixe que as limitações, mas isso está demorando, mas isso está no tempo de, não está chegando no tempo que eu espero, ou então, eu fiz isso de novo e deu errado. Se é o que você acredita, persista, porque uma hora dá certo. Mas isso tem que vir de dentro, tá? A carta do Ás de Paus me traz uma coisa alinhada à sua alma. Os olhos humanos nem sempre vão conscientemente, a mente, né? Se eu colocar só mente, só o pensamento, nem sempre eu vou tomar as melhores decisões, entende? E aqui traz muito uma questão, por exemplo, às vezes também, se eu estou batendo cabeça em uma coisa que não é aquilo que eu acredito, a vida fala, não tenha medo de fazer diferente. Não tenha medo de abraçar as oportunidades, mesmo que aos olhos dos outros, mesmo que a visão humana não entenda esse movimento agora, é uma grande libertação para um alinhamento muito maior, com algo que é de fato destinado a ser seu, tá? Então, assim, persistência, mas persistência naquilo que te traz libertação de padrões, naquilo que te traz libertação para você ser quem você é, entende? Não, 2026 não vai ser um ano onde Capricorniano vai ficar se prendendo ou se limitando a lugares, a pessoas que não vibram mais na sua essência, digamos assim, tá? Algo a mais aqui que eu preciso falar? Aqui traz uma questão para você estar preparado para algo novo, preparado para uma jornada, digamos, gente, é muito
Aqui tem uma questão de jornada espiritual, mas é uma jornada onde traz alinhamento. Alinhamento é quando você está alinhado, quando você está alinhado, quando você está no fluxo da vida, as coisas externas elas continuam acontecendo, mas isso não te afeta tanto mais, entende? E aqui tem uma questão assim, uma jornada mais alinhada, mais focada naquilo que de fato, de dentro para fora, te faz sentir bem, te traz paz, entende? Vamos entender aqui o que mais. Vamos ver aqui para a área de relacionamento, né? O que nos meus relacionamentos gerais, assim, amorosos, familiares, com amigos, qual é o tipo de relacionamento que eu estou entregando? Primeiro é importante saber qual é o tipo de relacionamento que eu estou entregando, né? E qual é o tipo de relacionamento que eu estou pronto para receber e para sustentar isso na minha vida em 2026. Vamos entender isso, Capricorniano. Muitas cartas. Qual é o tipo de relacionamento que Capricorniano está disposto a entregar em 2026? Uma carta, por favor. O 8. O 8 de espadas e o 10 de paus. Perdão, pessoal. E o que você está pronto para receber e sustentar o 3 de copas. Muito bom. Muito bom. O que você está pronto para receber é a carta da estrela no fundo, né? O que você está pronto, Capricorniano, para receber traz alegria, traz satisfação emocional. O 3 de copas é a carta onde tem os encontros. Sabe quando você tem um melhor amigo que, independente do que acontece, você sabe que você pode contar com aquela pessoa? É esse tipo de relacionamento que tem para 2026 aqui. Mas o que me preocupa um pouco é você na energia do 8 de espadas, o 8 de espadas de novo, né? 2 vezes. E agora com o 10 de paus. Porque isso me traz muito uma questão assim, o que passou, o que foi difícil ainda está te limitando, entende? E aqui pede para você viver esse algo novo, né? Para você ir de encontro àquilo que você já está pronto para receber, você precisa deixar alguma coisa para trás, tá, Capricorniano? Não vai. E tem muita coisa aqui que eu vou dizer bem assim, bem no pé da letra mesmo. Não é nem, por exemplo, se eu estou falando aqui de um ex-amigo, de um ex-amor, de uma parceria, de um familiar, não é nem que você sente tudo o que você acha que sente, entende? Por essa pessoa, por essa situação. É mais uma questão mental. É mais uma questão que te aprisiona ao medo da. Não é nem medo de ficar só, mas é uma questão assim. Talvez até do ego mesmo, né? Aqui tem uma questão inconsciente, porque 10 e 8 dá 18, a carta da lua é o inconsciente, algo que a gente não consegue claramente ver. E isso pode trazer para mim muito uma questão, às vezes até no ego, né? Tipo assim, eu não quero dar o gostinho de que não fui escolhido, ou não quero, sabe? Tem uma questão aqui, tá? Pode ser que você não entenda isso claramente, porque é inconsciente. Mas isso, esse algo inconsciente, te coloca em pensamentos que não são de fato emoções que te sustentam, né, que te mantém conectado a alguma relação que seja, mas o que eu tenho aqui é muito de o seu pensamento atrelado a alguma situação que te impede de viver algo novo, entende? Mas que você já está pronto, tá? Não é algo, por exemplo, aqui eu não estou falando para pessoas que precisam de fato voltar com um ex, voltar para um núcleo familiar, voltar para algum ambiente para resolver alguma outra questão, porque tem situações que são assim, né? Muitas vezes a gente sabe que não vai ficar com aquela pessoa o resto da vida, não vai vivenciar naquele grupo familiar para o resto da vida, mas tem situações que a gente precisa voltar. A gente precisa voltar para colocar os pingos nos is, precisa voltar para continuar aprendendo alguma coisa que não foi aprendida, mas aqui eu não estou falando disso. Tá? Eu estou falando de você já pronto para se movimentar, né? O 3 também traz a confirmação de movimento. Hora de seguir adiante, tá? Não deixe que os seus pensamentos, porque aqui é só uma questão
de cabeça mesmo, de raciocínio lógico, ou de questão até de estratégia, né? Posso estar falando aqui com alguém que está buscando, sei lá, talvez alguma estratégia para, não sei, para sair por cima da carne seca, entende? Aqui não. Aqui é meio que deixa o que passou, passou. Você não precisa voltar. Você não precisa voltar lá e... É como, tipo assim, eu tô pronto para seguir adiante, mas eu quero que aquela pessoa venha e me peça desculpa, entende? Quero que aquela situação me peça perdão. É disso, tá? Resumindo bem, é isso. Não tem a necessidade desse perdão acontecer, né? Porque o perdão não é aquilo que você dá ao outro, é aquilo que você dá a si mesmo, entende? Para que a gente se sinta livre e leve para desassociar do que nos aconteceu e não viver a partir disso, tá? Vamos ver. Hum. Vamos ver aqui na área material, Capricorniano. Quem que eu preciso me tornar? Quem eu preciso me tornar para ser abundante, próspero, ter as oportunidades, ter dinheiro? Quem que eu preciso me tornar? Quais os movimentos eu preciso fazer? Qual o movimento que Capricorniano precisa tomar? Qual é o movimento que Capricorniano precisa fazer para encontrar abundância, prosperidade? Três de paus. Movimento. O três de paus é aquele que está disposto a vivenciar algo completamente novo, sabe? É aquele que, por exemplo, aqui eu estou falando claramente que a abundância e a prosperidade, ela não que você não tenha isso, tá? Porque isso já está na sua linha, né, na sua energia. Só que a forma de você encontrar isso cada vez mais e se alinhar mais com essa energia de abundância é em movimento. Tá faltando movimento. E aqui, gente, às vezes eu tô falando. Qual é o movimento, né, Bruno? Aí você me pergunta, qual é o movimento que eu devo fazer? Não sei, às vezes você está, por exemplo, vibrando numa questão de escassez, porque você projetou uma viagem e está pensando muito no que vai faltar ou no que você não tem ainda, ou ao invés de pensar em você no aqui e no agora, né? É quando eu fico guardando demais. Gente, aqui o que eu vou falar também precisa ser muito bem interpretado em relação a ter responsabilidade, tá? Autorresponsabilidade. Por exemplo, quando eu falo de você se valorizar, por exemplo, de você se priorizar, eu tenho um dinheiro aqui, estou guardando esse dinheiro aqui para doença, né, no futuro. E aí eu fico guardando esse dinheiro aqui para doença em vez de viver a saúde que eu tenho, entende? E depois, Bruno, mas e se a doença chegar? Aonde está a sua energia? Está na escassez, está na doença ou está na abundância, na prosperidade? Porque é isso, a vida da gente é isso. Aonde a gente coloca a nossa energia, cresce. Entende? Muitas vezes eu tô ali em alguma doença, em alguma situação de escassez, ou então, sei lá, esse mês consegui ter um dinheiro sobrando, e aí de repente bato o carro, tenho que gastar esse dinheiro que estava sobrando com o carro. Entende? Por quê? Porque inconscientemente eu tô sempre preocupado com essas coisinhas. A gente tem, eu não sei como vocês funcionam, né? Mas eu, Bruno, eu converso muito comigo mesmo. E esses dias atrás foi muito engraçado, porque eu tava escutando, tipo assim, eu tava conversando comigo mesmo e de repente quando eu parei, a voz que estava falando comigo, que geralmente é a minha própria voz, não era a minha voz. E aí isso me fez parar para pensar, falei, gente, quem que tá falando comigo então? Sabe? E muitas vezes é a nossa criança, é o nosso medo, é a voz do nosso pai, é a voz da nossa mãe, é a voz, enfim, de momentos que a gente passou antes, ou de situações familiares, ou de... Por que familiares, gente? E não é culpando, tá? Pelo amor de Deus, não é culpando ninguém, porque, eu sou... Não é sobre isso. Mas a gente traz para essa vida, primeiro,
50% das minhas células vieram do meu pai, 50% das minhas células vieram da minha mãe, que criaram quem eu sou. Então, assim, é muita ignorância da minha parte achar que eu sou um ser completamente independente. Eu trago as dores do meu pai, eu trago as dores da minha mãe, eu trago as dores dos meus ancestrais comigo para essa vida, sabe? E que bom que eu trago essas dores, porque é uma forma de me conduzir e direcionar a minha alma de se libertar, né, de alguma forma, de buscar evolução, de continuar evoluindo. E aqui pede muito, por exemplo, na hora de fazer esse movimento, entender qual é essa voz que você está escutando, sabe? É a voz do medo, é a voz da dúvida, é a voz da insegurança. Aqui fala para você focar mais em você, tá? A gente tem a carta da estrela aqui que ela me chama muita atenção nesse ponto, porque ela traz muito uma confirmação, tipo assim, uma vez que você entende a sua realidade, uma vez que você cria novas bases, né, e de fato está seguro, não é mais a sua criança que fala, não é mais o seu medo que fala, você toma decisão baseado naquilo que de fato você merece vivenciar, sabe? Que você veio para vivenciar, né? A vida ela não está aqui para ser difícil, ela não está aqui para ser muito do que a gente vive, muito do que a gente aprende, ela vem sim da dificuldade. Mas nem sempre precisa ser por este caminho, entende? E quando eu falo aqui de conexão material, né, de qual é a energia, quem que eu preciso me tornar para me conectar com essa abundância, com essa prosperidade, ó, a carta do Rei de Espadas com 3 de paus me traz muito essa energia de que eu preciso tornar a minha melhor versão de mim mesmo, entende? Eu preciso ser o melhor que eu posso de mim mesmo. E começar a entender, né, esses pensamentos, esse medo que eu tenho de não dar certo, de não ter dinheiro para pagar contas, sabe? Quando eu estou pagando uma conta, eu estou lá reclamando, porque isso é escassez, né? Então, assim, se eu tenho dinheiro para pagar uma conta, independente do que seja, eu vou agradecer ao máximo por eu poder pagar essa conta. E quanto mais eu agradeço, mais a energia de gratidão eu multiplico ao meu redor. E mais oportunidades de pagar outras contas eu encontro, entende? Então é uma mudança de direcionamento, é um movimento que te pede um pouco mais de alinhamento com a sua própria essência, entender se o que você está fazendo, se as decisões que você está tomando são baseadas na sua própria voz interna ou se é baseado na voz que você carrega do seu pai, da sua mãe, da sua criança que foi ferida, tá? Para que isso consiga ser modificado. Uma energia muito específica. Me deixa saber aqui nos comentários se ressoou com você, porque isso me traz um alinhamento melhor, digamos assim. Vamos ver aqui sobre saúde em 2026. Saúde mental, emocional, saúde física. Qual é a área em 2026 que às vezes está pedindo mais equilíbrio? Existe alguma área que está pedindo mais equilíbrio para 2026 na vida de Capricórnio? Bom, aqui a gente tem o 6 de copas, o 2 de paus e o 10 de paus. Isso me traz uma questão do seguinte: 2026 pode ser um ano que, por não resolver situações do passado, você pode ter alguns desgastes energéticos, tá? Relacionados, mais uma vez eu vou repetir, vinculados e relacionados a situações que possivelmente pode ser de 2025, pode ser de 6 anos atrás, enfim. Tem uma questão aqui do passado que precisa ser resolvida. Aí eu não sei, gente, aqui não tem, como é uma energia geral, eu não tenho muitas informações. Mas eu posso estar falando aqui de uma parceria amorosa, posso estar falando aqui você com um irmão, com uma irmã, ou com um pai, ou com uma mãe. É alguém que foi muito importante na sua vida, tá? É alguma coisa que precisa ser, sei. Às vezes
É olhar para essa situação com mais amor, com mais empatia. Não, mais uma vez aqui tem a questão de não ficar esperando, né, alguém voltar, tá, para te pedir desculpa. É aceitar pessoas, situações como são. Muitas vezes é a única forma que a gente encontra de seguir adiante, aceitando as coisas como são, tá? E aqui tem mais uma questão. Desgaste energético, muitas vezes a gente pensa, tô num ambiente que tem muita gente me invejando, então, muitas vezes, o desgaste energético ele vem através das nossas próprias ações e desassociação com o nosso corpo, com o nosso corpo e espírito, né? Quando a gente tem corpo, mente e espírito desassociado. É, por exemplo, postei uma foto lá no Instagram, tô sorrindo, tô feliz, mas a minha realidade mesmo, daquele momento, ou então do momento que eu tô fazendo a postagem, é outra. Então existe uma desassociação. E essa desassociação gera queda de energia, tá? E muitas vezes, antes de você entender se é mesmo uma questão energética, procure entender as pessoas que estão ao seu redor, tá? Hoje em dia se julga muito, se julga não. Hoje em dia se vê muito, né? Por exemplo, essa criança tá com ansiedade, essa pessoa tá com depressão, essa pessoa tá com isso, essa pessoa tá com... Tem muitos diagnósticos, né? Mas esquecem de ver, esquece-se de ver muitas vezes quem ela tá rodeada, né? Por ou de quem ela tá rodeada. Aqui tem muito uma questão assim também em relação à saúde. Comece a entender antes de achar que você está cansado demais ou que você pode ter qualquer problema que seja, ou se não é para você, para alguma pessoa. Tô com um filho que está sempre muito cansado, tô com uma situação que está sempre... Procure entender quem que está rodeando essa pessoa, quem que está te rodeando, tá? Muitas vezes aquela pessoa ela não está com problema, ela só está no ambiente errado. E isso pode ser com você, tá? E aí, se for o seu caso, mais uma vez, trabalhar também o movimento nessa área, tá? Vamos pegar aqui, Capricorniano, um conselho final para vocês com o oráculo da natureza. Oráculo, mensagem final para os capricornianos que estão aqui comigo neste momento para o ano de 2026. Às vezes, gente, faça algum exercício. Viram como a gente falou de movimento na leitura inteira, praticamente, né? Aqui, a carta do faça algum exercício é muito da gente se colocar em movimento para que a energia de movimento comece a acontecer ao nosso redor. Muitas vezes eu não consigo levantar da cama para ir para uma academia, para ir para fazer uma caminhada, ou então, mas eu consigo levantar da cama para ir até a cozinha e voltar, entende? Eu consigo levantar da cama para subir e descer as escadas uma vez que seja. Então, assim, começa a colocar movimento com intenção, tá? Porque quando a gente faz no pouco, a gente fortalece a nossa alma, a nossa mente, para começar a pensar, a se fortalecer também no que é maior, no grande, entende? Então, por exemplo, hoje eu não consigo ir na academia, mas se propõe, eu vou fazer um movimento de sair do meu quarto e ir na próxima esquina, entende? E aí amanhã você faz o movimento de, sei lá, subir e descer a escada do prédio. Ou são pequenas coisas com intenção que uma vez que você começa a fazer e começa a ver que você conseguiu vencer as pequenas coisas, você vai aumentando. Não queira dar um passo muito maior nessa situação. E em 2026, de modo geral, tá? Não queira dar um passo muito grande. Sei lá, tô solteira há algum tempo, vou conhecer alguém, já vou casar de cara. Vai com calma, tá?
Aqui pede muito uma autoobservação de si mesmo. E na sequência a gente tem a carta Poder das Flores, né? Flower Power. Poder das Flores. Que traz muito uma questão de conexão com a natureza. Ah, não consigo, não tenho natureza perto da minha casa. Não sei, às vezes você está passando numa loja ou então no caminho do trabalho, você encontrou um óleo essencial, sei lá, de lavanda, de alecrim, que é uma coisa que te traz a associação, sabe, de estar conectado. Às vezes você não pode fazer o grande movimento de ir até um lago, de ir até um parque, mas dentro da sua casa você faz pequenos movimentos que te trazem essa conexão, tá? E conexão com a natureza é muito importante, né? Para a gente poder entender a nossa própria natureza de estar em movimento, mais uma vez. Tudo na natureza, tudo que é criado, né? Tudo que Deus criou, digamos assim, tudo que está no universo está em movimento. Aquilo que não se movimenta já está morto. Os alimentos estão em movimento, né? O vegetal, enfim. Tudo, até a Terra está em movimento. Então, quando a gente não está em movimento, a gente está desassociado com essa energia, tá? Então, assim, o que eu posso dizer para você é se movimente em 2026, se você quer se aproximar da sua melhor versão, tá? E é isso que eu disse, assim, se movimente não com os pequenos passos, não com os pequenos, perdão, não com os grandes passos. Se você ainda não consegue fazer, que bom se você consegue fazer de forma segura, né? Ah, consigo já ir lá e me matricular na academia e tal, e vou fazer e tal. Isso é um grande passo, porque nem todo mundo consegue pagar uma mensalidade. Então, assim, é importante reconhecer dentro das suas condições, dentro das suas limitações, dentro dos seus movimentos possíveis, digamos assim, qual é o passo que eu consigo dar de forma segura? Sabe, é o passo da minha cama até a porta, por exemplo? É um passo seguro, é um passo consciente que me traz movimento? Se esse é o passo, é esse o passo que eu vou fazer. E no dia de amanhã eu dou 2 passos, entende? Combinados? É isso, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Já te convido mais uma vez a se inscrever no canal, deixe seu comentário aqui para mim se fez sentido para você. É uma leitura profunda, não vai ressoar com todo mundo. Então me deixe saber se ressoou com o seu momento, se teve alguma coisinha aqui que você conseguiu absorver, que foi importante, que fez sentido, tá bom? É isso, gente. Gratidão. Não se esquece de se inscrever no canal. A sua interação aqui, qualquer que seja a sua curtida, é muito importante. A gente se encontra em um próximo vídeo. Um excelente 2026 na vida de cada um de vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.